Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro é muito poderoso, irmãos. Ele mostra nitidamente a ação do Espírito Santo na vida da igreja, através dos apóstolos e da própria igreja de Deus, no início de todas as coisas relacionadas à igreja de Deus, né? Quando o Senhor Jesus deu ordem para que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem do alto revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, a gente encontra a maneira que isso ocorreu. A Bíblia diz que era cerca de 120 pessoas, estavam reunidos, e de repente veio um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Diz a Bíblia que todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, cheios de poder, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. E aqui começa a história de uma igreja. Diga assim, aqui começa a história de uma igreja. Diga assim, a história dessa igreja começou cheia de poder. Isso é interessante, eles não começaram, eles já começaram em alta. Já começaram como, por exemplo, depois de serem revestidos de poder, Pedro resolve pregar e 3.000 almas, nada mais, nada menos do que 3.000 almas, era que, para você ter uma ideia, eles iam precisar de 6 templos igual a esse que nós estamos construindo no primeiro culto, para começar a igreja. Então Deus fez algo muito grande através dos apóstolos, no livro de Atos, e andando nos capítulos da Bíblia e no livro de Atos, você encontra diversas histórias, e uma delas é essa que eu quero ler com vocês, o capítulo 10, verso 1, que começa assim: E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Certa hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando-lhe os olhos, atemorizado, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Se você tiver uma caneta, marque essa frase: subido para memorial diante de Deus. Marque isso na sua Bíblia. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica à beira-mar. E essa frase aí é o tema da mensagem que eu vou pregar hoje. Ele te dirá o que deves fazer. Essa história é interessante, porque quando nós olhamos, escute aqui por favor, atento à introdução, amém, irmãos? Os irmãos estão aqui? A Bíblia diz o seguinte, que apareceu a hora nona é 3 horas da tarde. Um anjo aparece para Cornélio. Quem era Cornélio? Era um homem de boa reputação. Aqui fala nitidamente que ele era um centurião da corte italiana, era uma pessoa de boa reputação, respeitado por pertencer a essa corte, e não era qualquer corte, era a corte italiana, que tinha sido destacada para trabalhar naqueles dias, visto que naquela região estava acontecendo muitas coisas, e os romanos então destacam esse homem com a sua comitiva para poder
supervisionar os fatos que estavam ocorrendo da igreja. E é interessante nós observarmos que ele era um homem que ainda não era convertido, porém temia a Deus. E eu pedi para vocês marcarem aquela parte que as tuas esmolas têm subido para memorial, porque significa que diante de Deus os seus fatos, os seus feitos ficavam registrados ali em memória, ou seja, Deus lembrava sim de tudo que aquele homem fazia. E uma coisa interessante que me chamou a atenção na história deste homem chamado Cornélio, é que ele estava procurando, com toda a sua maneira de viver, com toda a sua conduta, com toda a sua força, ser alguém diferente no meio daquela sociedade perversa, e ser alguém que agradasse a Deus, nem que fosse com os seus feitos, com as suas esmolas, com as suas doações, com a sua maneira de ser. Com certeza o seu vocabulário, as palavras que saíam da sua boca eram palavras agradáveis de ser ouvidas, porque era uma pessoa temente a Deus. E de repente, às 3 horas da tarde, ele tem uma visão. Com certeza ele estava acordado, porque isso não era um horário de dormir. Os judeus, os cristãos, eles subiam à hora 9 ao templo para fazer a oração das 3 horas da tarde. E foi nessa hora que aparece um anjo a Cornélio e diz para ele: você tem que mandar chama os seus homens e manda chamar Pedro. Ele está hospedado na casa de um Simão, o curtidor, que tem uma casa na praia, e quando ele chegar e encontrar com você, ele vai te dar as orientações devidas, e ele vai te falar o que você tem que fazer. E a história adiante, depois nós vamos observar os detalhes. Mas o que eu vi aqui? O que nós podemos ver aqui? Era um homem que tinha o desejo de fazer a coisa certa. Tinha um bom coração. Entretanto, ele não estava sabendo qual o caminho ele deveria seguir, ou como deveria fazer certo aquilo que agradava a Deus, não só para que a sua oferta, para que a sua esmola ficasse diante de Deus como memorial, mas que ele também fosse visto diante de Deus como filho de Deus. Quando nós olhamos para a história geral, vamos dizer assim, nós encontramos diversos grupos de pessoas, diversas etnias, diversas nações, que eles também viveram durante anos da sua vida procurando encontrar ou fazer alguma coisa que apaziguasse a ira de Deus. E o que nós encontramos? Não muito longe, se você for aqui na nossa região, você encontra muitos monumentos. E você andando por outros países encontrará também monumentos e encontrará grupo de pessoas que foram totalmente exterminados e que hoje só existe a sua história. Você encontra pirâmides, múmias, que as histórias contam, a história conta que aquelas pessoas sacrificavam-se com a intenção de apaziguar a ira do coração de Deus. Existem um grupo de pessoas, que esse chegou mais longe, que eles começaram a sacrificar os animais e começaram a ofertar os seus sacrifícios nos seus cultos. E achando que Deus não estava agradando disso, eles começaram também a ofertar as suas filhas e os seus filhos. Os homens ofertavam como sacrifício as suas esposas. E quando chegou ao descontrole total disso, essas civilizações, elas foram totalmente exterminadas, porque os próprios homens começaram a incendiar os seus corpos e oferecendo em forma de sacrifício, com a intenção de apaziguar ou de aproximar desse Deus que eles não conheciam. Certa vez o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele anda no meio do Areópago e ele apresenta ali muitos deuses
e tinha um lugar reservado a um Deus desconhecido. O que eu quero que vocês entendam? Por que isso aconteceu? Porque eles estavam com as suas próprias mãos tentando ajudar a Deus, ou apaziguar a ira de Deus, oferecendo os seus sacrifícios. Nós não precisamos ir muito longe. Poucos anos atrás, não muito tempo atrás, nós encontrávamos religiões que, de certa forma, impunha os seus rituais, as suas doutrinas, para que as pessoas pudessem, de certa forma, tentar conhecer esse Deus desconhecido. E eles não conheciam o Deus a quem eles serviam, assim como Cornélio fez. Os seus cultos levavam os seus sacrifícios, tiravam vidas de pessoas, e eles observavam que nada mudava. As coisas continuavam do mesmo jeito, da mesma maneira. Os seus cultos não alteravam o seu estado, os seus cultos não alteravam a sua maneira de agir e de pensar. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, porque por mais que o homem procure solucionar, porque as pessoas dizem, os cientistas dizem, né? Escute isso, que nós somos animais, racionais, mas somos animais. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz no Salmo 8, verso 5, que nós fomos feitos por Deus pouco menores do que os anjos. Pouco menores do que os anjos. Nós somos seres, nós não somos espírito, nós somos seres espirituais. O que significa isso? Porque nós fomos extraídos do próprio Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança do próprio Deus. Ou seja, eu não sou um animal, eu sou a semelhança de Deus. Quem está aqui? A ciência, pastor, ensina na escola, nos nossos filhos, eles aprendem que nós somos animais racionais. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Quem vai ganhar? A Bíblia diz que nós fomos feitos pouco menores, Salmos 8, verso 5, pouco menores do que os anjos. A ciência diz que nós somos animais. E a Bíblia diz que nós somos seres espirituais, nós não somos espíritos, somos seres espirituais, porque fomos extraídos da matéria, da criação do próprio Deus. Eu sou, você é, nós somos obra daquele que criou todas as coisas. Se alguém tem tentado pregar outra coisa diferente para você, segundo a palavra de Deus, seja anátema, ou seja, desconsidere, não dê valor, porque é mentira. A Bíblia diz que nós somos, Gênesis 1, capítulo 21, verso 27, diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Pastor, então se somos nós a imagem e a semelhança de Deus, por que existem então alguns grupos de pessoas que se sacrificam, que tiram as suas próprias vidas, que cortam os seus corpos, que tiram as suas vidas através do suicídio, achando que assim vão encontrar a Deus? O que eu quero que você entenda, que este homem, que a palavra fala sobre ele, por nome de Cornélio, era um homem que tentou fazer de tudo para que ele vivesse uma vida correta. E não tem sido diferente. E o que eu vou pregar hoje aqui, talvez vai chocar alguns de vocês. Até vai assustar alguns de vocês. Porque ninguém de nós, por mais fiéis que somos à nossa esposa como marido, ao marido como esposa, isso não é nada mais do que a nossa obrigação, é o nosso dever sermos fiéis. Isso para Deus não altera absolutamente nada e não faz com que você seja visto diante dele como melhor ou pior do que ninguém. Ah, pastor, mas eu dou as minhas esmolas, eu dou as minhas ofertas, eu entrego o meu dízimo corretamente na igreja. Isso não altera absolutamente nada para Deus. Tem uns que até ficam felizes quando o pastor faz isso, né? Fala sobre isso. E glória a Deus. Então, se não vai mudar nada, já estava com o coração fechado, mas fechado fica. Deixa eu te ensinar o que a palavra de Deus está nos falando hoje. Não muda absolutamente nada as obras que você faz aqui. Não altera nada.
A Bíblia diz que Deus olhou para tudo que Cornélio fazia e fazia muito bem, e apenas disse: isso será apenas como memorial. Isso não altera. Pastor, o que altera? O que acontece então com o ser humano? Por que a humanidade está tão depravada, está tão perdida? Deixa eu dizer para os senhores, nós estamos aproximando dias de eleições. Se eu não me engano, dia 7 de outubro, agora, no mês que vem, onde nós vamos eleger o presidente da nação, o cargo máximo, a autoridade máxima que o nosso país tem. Muitas pessoas têm depositado a sua confiança no seu candidato. E eu quero que vocês estejam conscientes do que eu vou vos dizer. Não vai mudar nada. Nem Bolsonaro, nem Haddad, nem Ciro Gomes, nem o Cabo Daciolo, nenhum deles podem fazer nada por esse país. Nenhum deles podem fazer absolutamente nada por esse país. Eles vão investir milhões e milhões de reais para combater o crime, para combater a droga, para combater a prostituição, para combater a bebida, e as coisas vão continuar piorando. Por quê, pastor? Porque dentro do homem tem um vazio, irmãos. O ser humano foi tirado de Deus. Ele foi criado pelo próprio Deus. E dentro dele tem um vazio do tamanho de Deus. E o que as pessoas não têm conseguido entender até hoje é que não existe ninguém, nenhum salvador da pátria, capaz de fazer alguma coisa nessa terra pelo homem. Então as coisas vão ficar pior sim, até o dia que as pessoas tomarem uma decisão de reconhecer que o que era para ser feito por alguém já foi feito. Foi quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar-se o mundo, para que julgasse o mundo, mas que todos aqueles que nele crescem não viessem perecer, mas que tivesse a vida eterna. O que o Senhor quer dizer com isso? A única solução que tem para essa terra, para o Brasil, para o nosso país, para a humanidade, é as pessoas se converterem ao cristianismo e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O investimento que o governo faz para combater a droga poderá ser investido talvez em lazer para as pessoas, porque só Jesus tem capacidade de libertar um viciado, irmãos. Essa semana eu estava assistindo uma matéria no jornal da Câmara dos Deputados, e eles estavam dizendo que eles conseguiram descobrir a vacina que consegue libertar um viciado de cocaína. Mostraram isso e disseram assim: nós conseguimos acertar na fórmula. Nós vamos numa parte do cérebro do ser humano, aquela área que ele tem a dependência química, e nós injetamos uma minúscula parte que é onde há o prazer da droga, e nós conseguimos preencher, ela falou desse jeito, a cientista, nós conseguimos preencher aquele vazio, de maneira que aquela pessoa não vai mais precisar usar droga. Muitas pessoas estão aplaudindo, provavelmente ganhará o prêmio Nobel, provavelmente, por causa da descoberta científica. Eu quero dizer para vocês que as pessoas usam droga, as pessoas usam bebida, porque dentro delas tem um vazio dizendo assim: eu preciso de Deus. E como elas não conseguem preencher esse vazio, porque só Deus consegue preencher esse vazio, elas se vão usando droga, usando bebida, usando tudo de errado que as pessoas podem fazer, achando que vão conseguir preencher esse vazio. Eu conversei recentemente com uma senhora. Ela foi muitos anos da vida dela espírita. E agora, nos fins da sua vida, ela foi acometida por câncer por 3 vezes. E ela, em conversa comigo, disse o seguinte: olha, pastor, eu cheguei à seguinte conclusão: eu vou terminar os meus dias dando esmola, pegando o meu salário, dividindo com os pobres. E eu disse para ela, com muito pesar, mas eu tive que dizer: isso não vai salvar você.
isso não vai escrever o seu nome no livro da vida. Sabe por quê? Olha aqui, Moriá. Um dia, Deus desenfeitou a sua glória. O seu filho chamado Jesus aceitou o desafio de salvar a humanidade. Não existe nada que você, ou que nós, ou que alguém possa fazer nessa vida que vai tirar a glória que Jesus recebeu por salvar a sua igreja, por eleger o seu povo. O que eu quero te ensinar nessa noite? Existem dentro das igrejas evangélicas, e mesmo as que não são evangélicas, um grupo de pessoas que não sabem onde estão e nem para onde estão indo. Essas pessoas precisam provar da salvação e conhecer esse Jesus que tem poder para libertar quem está doente, curar, quem está usando droga, ser limpo, quem está bebendo, ser liberto, quem está triste, ficar alegre, porque Ele foi o único a quem Deus deu todo o poder. Nós lemos isso hoje de manhã no culto escola. Ele, na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, foi o único que a Bíblia diz que Ele recebeu todo o poder para mudar a história de uma pessoa. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Olha aqui para mim. Que tipo de esporte você tem procurado fazer? As pessoas são assim. Procuram fazer esportes, procuram ver bons filmes, procuram frequentar bons shoppings, procuram ter boas amizades. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos enganando a nós mesmos, achando que esse tipo de estilo de vida trará em nós uma alegria verdadeira. Escute o que eu quero te dizer nessa noite, pelo amor de Deus. Só Jesus pode preencher o vazio da sua alma e mais ninguém. Talvez você não esteja entendendo, eu vou falar com outras palavras para ver se você consegue me compreender essa noite. Não existe nada, ei, escute, não existe nenhuma droga, nenhum tipo de bebida, não existe amizade que você tenha, não existe dinheiro que você adquira nessa vida que seja capaz de preencher o vazio que tem na sua alma. Só Jesus pode fazer isso. Pastor, eu queria ser mais feliz. Eu queria ter mais prazer nas coisas que eu faço. Eu queria ter mais alegria. Você não vai conseguir encontrar isso nessa vida. Isso não existe. Acredite os senhores, nessa vida não existe. Então, como um homem pode ser completamente feliz? Tinha alguém que tinha tudo para dizer que era feliz, era Cornélio. Um homem que fazia parte da corte italiana. Tinha direito de ir e vir em todos os países. Tinha segurança à sua disposição, fazia as suas esmolas procurando alegrar a sua alma, o seu coração. Ele, nada mais do que ninguém, teve a visão de um anjo, irmãos. Na atual conjuntura, na vida que vivemos hoje, se algum crente ver um anjo, a casa dele vira uma igreja. Eu vi um anjo, e pode ter certeza os senhores que terão milhares de seguidores, porque ele viu um anjo. Ver anjo não salva ninguém, dar esmola não salva ninguém, dar dízimo e oferta não salva ninguém, cantar bem na igreja não salva ninguém. Só Jesus tem poder para salvar uma pessoa. Só Jesus Cristo salva, mais ninguém. Ah, mas eu sou fiel, eu cumpro com as minhas obrigações como cidadão, eu pago em dias os meus impostos. Eu te garanto que existem milhares de pessoas que fazem isso também. Não são salvas, não foram salvas. O que mais nos dói o coração é quando você pergunta para um grupo de pessoas como esse aqui, centenas de pessoas, quem aqui tem certeza de salvação? Eu quero crer que a maioria vai levantar a mão. Levanta a mão e diz: eu tenho certeza de salvação. Você não tem certeza de nada. A maioria das pessoas que me ouvem dizem que tem certeza de salvação, porque, olha, é melhor eu dizer que eu tenho certeza de salvação.
Bom é você ter coragem de dizer que você ainda não tem certeza, porque o dia que você diz que não tem certeza, se você não tem certeza e fica achando que tem, você dizendo eu não tenho certeza de salvação, mas uma coisa eu quero que esse Jesus me salve hoje. Você não pode sair dessa reunião, irmãos, continuar com a sua vida de falta de convicção do que Jesus fez por você. Você será mais um Cornélio, mais um frequentador de igreja, mais um doador de esmola, mais um que faz boas ações, mais um que vem mais uma vez da reunião. Para Deus não faz diferença isso não te salva. A salvação está em reconhecer que o Senhor da sua vida é aquele que deu a sua própria vida na cruz do Calvário e que ressuscitou o terceiro dia e que disse para os discípulos: a mim foi dado todo o poder nos céus, na terra, embaixo da terra. Ser salvo é reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele domina as suas vontades, que Ele está no controle dos seus desejos e que nós nos prostramos, tiramos as nossas coroas e dizemos: o Senhor é Deus, o Senhor da minha vida. Ninguém que não seja capaz de dizer isso foi salvo um dia. É enganado pela religião, é enganado pela liderança, é enganado por si mesmo, pela sua mente, pelas suas vontades, mas você não foi salvo ainda. E o mais triste é que haverá um dia que nós teremos que nos apresentar diante dele. E ele olhará para muitos e dirá: eu não vos conheço. Hoje pela manhã estamos estudando isso aqui na caminhada cristã. A profissão de fé pública através do batismo. A certeza que eu um dia fui salvo. Olha aqui para mim, escute isso, pelo amor de Deus. Pastor, eu frequento regularmente a igreja. Isso não te salva. Eu dou as minhas ofertas. Não te salva. Eu cumpro os limites de velocidade. Não te salva. Eu canto afinado. Eu toco como ninguém. Isso não te salva. Isso, igual você, eu confesso que tem muitos ou melhores do que você. Vir à igreja não te salva. Aquele homem fazia tudo certo. E ele disse assim: olha, você precisa procurar uma pessoa. Ele chama Pedro. Ele te dirá o que você deve fazer a partir de agora. Chega de ficar vivendo uma vida medíocre. Um vazio dentro da sua alma. Hoje, irmãos, na atualidade, você pode procurar pessoas, seja pobre ou seja rico. O dinheiro não tem conseguido trazer alegria para as pessoas. O maior número de suicídios estão entre os ricos, entre os milionários. O maior número de pessoas que tiram a sua própria vida são milionárias. Estão vazias. Escute os senhores, talvez você esteja passando por dificuldade na sua vida financeira e dizendo: se eu tivesse 1 ou 2 ou 3 milhões de reais, eu seria outra pessoa, talvez fosse alguém pior do que você é hoje. Escute em alto e bom som, pelo amor de Deus. O dinheiro não vai mudar a sua história. Os esportes que você pratica não vai mudar a sua história. Só Jesus Cristo pode mudar a sua história, mais ninguém. Só Jesus pode mudar, só Ele pode dar um jeito nisso. Eu acho interessante que ele estava ali. Existiam muitas pessoas como Cornélio enganadas. E eu quero crer que essa mensagem possa chegar no seu coração essa noite. Jovens, senhores, senhoras, adultos, escute o que eu vou vos dizer nessa noite. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que nós precisamos tomar uma decisão de quem nós somos. Nós estamos vivendo um tempo onde estão pregando liberdade total. As pessoas podem fazer o que elas bem querem fazer.
podem casar e separar quantas vezes quiserem, podem ter quantos filhos quiserem, quantas esposas quiserem, quantos maridos quiserem, podem roubar a nação da maneira que quiser e são impunes. As pessoas têm procurado fazer essas coisas, essas aberrações, porque elas, dentro dela, existe um espaço, um clamor profundo, dizendo: eu preciso de Deus. Eu preciso de uma mudança. Quer ser feliz de verdade? Aceite o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Quer ser feliz de verdade? Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus e permitimos que Ele venha morar em nós e ser o Senhor da nossa vida, Ele assume o controle. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo do próprio Cristo. Quando nós aceitamos o senhorio de Deus na nossa vida, de Jesus na nossa vida, nós somos conduzidos por Ele. Ele vem através do seu Espírito habitar em nós. Coisas que nós achamos que são milionárias, que são grandes demais e que nos traria alegria, elas são consideradas sem valor, mediante o momento, a alegria de ter Jesus na nossa vida. O que a humanidade precisa, pastor? Precisa de Deus, porque nós fomos extraídos dele. Esse vazio que existe nas pessoas, essa falta de paz que existe nas pessoas, é porque elas precisam entregar a sua vida para o Senhor. E eu quero crer que muitos de vocês vão assustar com o que eu vou dizer, mas a maioria de vocês que estão aqui, se eu continuar pregando essa palavra como Deus pôs ela no meu coração, no final vocês vão ter certeza que vocês nunca foram salvos de nada. Porque não pode alguém que uma vez foi salvo ser a mesma pessoa, ter os mesmos desejos, ter as mesmas vontades, praticar as mesmas práticas mundanas, como alguém que uma vez aceitou Jesus e foi salvo, continua sendo a mesma pessoa. Então você está dizendo que Jesus não pode mudar. Jesus só não muda quem não o permite mudar. Jesus liberta viciado em cocaína, Jesus liberta viciado em heroína, em maconha, em cigarro, em pornografia, em bebida alcoólica, seja ela qual for. Jesus tem poder para libertar. Sabe por quê? Porque Ele vai em uma área da vida do ser humano, onde o vazio está, e que Satanás tem tentado preencher com os prazeres dessa vida, e Ele preenche o lugar que é dele, e ninguém mais pode entrar. Jesus liberta um alcoólatra, faz dele um pregador. Jesus liberta um traficante, faz dele um homem de Deus. Jesus liberta uma prostituta, faz dela uma mulher santa. Jesus tem poder para transformar a vida do ser humano. Jesus tem poder, Ele é o dono da vida, tudo foi dado a Ele. A Bíblia diz que o poder está com Ele, nos céus, na terra, embaixo da terra. O poder é dEle, o senhorio é dEle, o governo é dEle, a vida é dEle. Ele pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode mudar a sua história. Só Jesus pode mudar a sua história, mais ninguém. Nós temos agora um Salvador da pátria. Não temos. Só Jesus pode mudar a vida de alguém. Se uma nação quiser ser diferente, receba Jesus como Senhor da sua vida. Se uma nação quiser ser honesta, receba Jesus como Senhor da sua vida. Só Jesus pode. Jesus, 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 mais ninguém. Só Jesus pode fazer alguma coisa. Porque Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele é o autor da vida. Ele conhece você por dentro e por fora. O vazio que está dentro de você, Ele sabe como preencher. A falta de paz que existe em você, a falta de tranquilidade, a angústia que tem dentro de você, Jesus pode resolver isso, porque Ele é o autor da vida. Jesus, só Ele pode. Sabe por que as pessoas não são libertas? Porque tem dificuldade de reconhecer que precisam dele. Cornélio achava que o fato dele fazer as suas boas ações, irmãos,
qualquer um de nós nessa noite que me ouve aqui e que tivesse visto um anjo, você seria recebido por qualquer igreja que você quisesse congregar. E seria visto acima da média. Isso não muda nada. Não te faz maior nem menor do que ninguém. Estava ensinando isso aqui na caminhada cristã. Isso é partícula daquilo que Deus quer nos mostrar para quem vem para o reino dele. A vida com Deus é muito maior do que ver um anjo. O anjo, irmãos, segundo a palavra de Deus, são seres ministradores que foram enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. É como se fosse um empregado que está sob a sua ordem, estruturada na palavra de Deus, é claro. Aí, viu um anjo, muda nada. Agora, ter a vida governada por Cristo e fazer a vontade dele, isso sim salva você da condenação eterna. Isso sim faz você olhar para um cigarro e dizer para ele: você nunca mais terá domínio sobre mim. E eu te falo isso em nome de Jesus, e o nome de Jesus entra na frente e destrói qualquer armadilha de Satanás. Enfermidade não terá mais poder sobre mim, em nome do Senhor Jesus, aquele que estava no verbo, que era o próprio verbo, antes da fundação do mundo que já era. É nesse nome que eu repreendo a enfermidade. Ela nunca mais vai voltar. Desejo de cheirar cocaína, de encher a cara com bebida alcoólica, de ver a pornografia. Se você repreender esse mal no nome de Jesus, a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Tudo que Satanás arma contra você, o poder que há no nome de Jesus, pode desfazer as obras de Satanás, desfazer as obras do diabo, e fazer de você filho de Deus. Agora, o mais grave que tem acontecido, para eu entrar na conclusão, é o seguinte: é que as pessoas estão achando que tudo está certinho demais. Escute isso, por favor. Se eu tivesse assentado aí ouvindo essa mensagem, e falo isso debaixo do temor do Senhor que está sobre a minha vida, eu estava assustado, sabe por quê? Porque o que nós temos diante dos nossos olhos hoje é um espelho de uma realidade de quem nós somos. Se Jesus voltar agora, para onde nós vamos? Eu não estou falando pela influência da massa, eu estou falando pela convicção de quem você é, onde você está sentado agora. O que será de mim e de você se Jesus voltar agora? O que nós vivemos condiz com aqueles que vão entrar no céu? Sim ou não? A sua consciência te permite entrar, como a palavra fala em Salmo 24, que foram erguidos os portais do céu para Jesus entrar como o Rei da Glória. Se os portais dos céus abrir agora, você entraria de cabeça erguida. Sabe o que nós precisamos? Nos humilhar diante da potente mão do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor governe a minha vida a partir de hoje. Eu preciso que o Senhor assuma o controle das minhas vontades, dos meus pensamentos, da minha maneira de ser, de agir, de andar, de agir com as pessoas. Quem nós somos se as trombetas tocarem agora? Não estou falando de vestimenta, não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de consciência, da paz que existe dentro do nosso coração. Quem domina você? Aquele homem chega diante de Pedro, e a Bíblia diz: você vai procurá-lo e ele te dirá o que você deve fazer. O que nós temos aqui? Nós precisamos, como igreja, escute o que eu vou dizer a vocês e àqueles que nos visitam essa noite. Chegar diante de Jesus
e ter a audácia, a coragem de dizer para Ele quem nós somos de verdade. E que nós precisamos de uma intervenção. Eu tenho falado isso na minha oração. Eu tenho falado isso no meu coração com o Senhor. E dito, ô Senhor Jesus, se o Senhor assumir por completo controle da minha vida, eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei quem sou, se o Senhor assumir o controle da minha vida. É nós chegarmos diante dele e nos prostrarmos e dizer: o senhorio do Senhor vai assumir agora o controle da minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Eu não quero ser só mais um no banco da igreja, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero confiar em Ti, eu sei que tudo mais o Senhor fará pela minha vida. Como eu espero que Deus te dê uma oportunidade de nós arrancarmos a nossa máscara e lançarmos por terra. Isso não significa que nós não tenhamos as nossas fraquezas. Isso significa que nós estamos confessando que dependemos da ajuda dEle. Dizer a Ele hoje: o Senhor pode intervir na minha vida. O Senhor pode mudar a minha história. O Senhor pode me livrar dos meus vícios. O Senhor pode me curar dos meus anseios, das minhas vontades desenfreadas, dos meus pensamentos maus, dos meus desejos pecaminosos, e fazer de mim uma nova criatura, e eu ouvir: Filho de Deus. Todos quantos o recebeu, a Bíblia diz que Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Criatura todos somos. Filhos são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar o seu caminho ao Senhor, entregar o governo da sua vida ao Senhor, é dizer para Ele: assuma o controle da minha vida. Eu quero trazer para vocês algo que aconteceu na vida daquele homem, que numa comparação humana e na média geral, Cornélio ganhava de qualquer um de nós na atualidade. Mas nem assim ele estava salvo. Ele precisou conhecer e reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, para ele ter o direito de ser feito filho de Deus. Nós, todos nós sem exceção, aqueles que já o fizeram por convicção, amém, e aqueles que têm a incerteza da salvação, precisam entregar o seu caminho ao Senhor. Precisa abrir a sua boca, e a Bíblia diz que se com a boca confessares que Ele é o Senhor, será salvo. Preciso confessar, não influenciado por uma reunião, não influenciado pela família, não influenciado pelo amigo, mas movido pelo Espírito de Deus em confessar. A Bíblia diz que Pedro disse assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus, do Deus vivo, é que te revelou quem eu sou. Quando nós confessamos que Ele é o Senhor, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado e do juízo, é que nos faz confessar que Jesus é o Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te conduzir pelo poder da palavra de Deus e do nome de Jesus a um lugar que você não conhece ainda, que é os braços do Pai. Entregando hoje a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por aquelas pessoas que não conseguem ser libertas, que lutam contra os desejos da carne, contra os vícios, seja ele qual tipo for.
Mas ele disse: se você me confessar na terra, eu te confessarei diante do Pai. Confessar ao Senhor é dizer a Ele: ó Senhor, eu estou agora diante dessa palavra, dessa oportunidade que o Senhor me dá de mudar de vida. Eu estou abrindo o meu coração, dizendo para o Senhor quem eu sou. Eu preciso ser salvo hoje. Você não pode sair deste lugar sem receber Jesus como Salvador da sua vida. Você não pode voltar para casa com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, mas você precisa confessar Jesus como o Senhor da sua vida, e Ele vai mudar a sua história. Ele vai te libertar de todos os teus vícios, curar de todos os seus anseios. E essa transformação, eu quero crer que ela vai ser extensiva à nossa cidade, que será extensiva ao nosso país e que será extensiva a este mundo. Porque todos aqueles que o recebeu, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui à frente para eu orar com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, dizendo: Senhor, eu estou aqui nessa igreja há anos, eu estou há dias nessas reuniões, mas eu não tenho sido transformado. Você precisa ser salvo. Se você é a mesma pessoa, saiba, Jesus ainda não entrou no seu coração. Se você não tem sido liberto, Jesus ainda não entrou no seu coração. Você precisa recebê-lo hoje. E se isso não aconteceu, é porque ele não entrou no seu coração. Porque se ele tivesse entrado no seu coração, você não era mais quem você é. Onde está a primeira pessoa, seja dos que frequentam ou não, que quer receber Jesus hoje? Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Tem alguém? Que essa palavra chegou no seu coração, que quer ser livre dos vícios, quer ser livre dos pensamentos maus, quer ser uma nova criatura hoje? Tem alguém aqui do meu lado esquerdo, aqui à minha frente, que quer receber Jesus? Venha. Tem alguém? Onde está a primeira pessoa que quer tomar uma decisão de se converter hoje ao Senhor Jesus, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele para que Ele faça tudo por você? Onde tem a primeira pessoa? Ou você vai esperar chegar lá embaixo, no fundo do poço, para clamar por socorro? Talvez não tenha uma outra oportunidade, mas o Senhor te chama nessa noite para fazer de ti uma nova criatura. Primeira pessoa que quer receber Jesus, onde está? Tem alguém que quer receber esse Senhor? Dá um sinal com a sua mão assim para eu te conhecer. Não tem? Vamos ficar de pé, eu vou orar por vocês. Deus te abençoe, querido. Vem aqui perto de mim. Vamos ficar de pé. Deus te abençoe. Onde tem mais uma pessoa que quer tomar a decisão, como esse jovem? Como é que é seu nome, jovem? Felipe. Tomou a decisão de entregar a vida dele ao Senhor. Tem mais alguém? Eu sei que tem alguns de vocês que frequentam essa igreja há anos, e que você sabe que o Senhor está falando no seu coração que você não é convertido. As suas ofertas não mudam a sua história. As suas frequências no culto não mudam a sua história. O que muda a sua história é quando você reconhece, como Felipe fez, que precisa de Jesus. Tem a segunda pessoa? Venha. Pastor, porque o Senhor insiste, porque o Senhor fala ao meu coração nessa noite. Tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão hoje. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele fará. Onde está a segunda pessoa? Dá um sinal com a sua mão, deixa eu te conhecer. Que quer ser liberto da cocaína, que quer ser liberto do cigarro, que quer ser liberto da bebida, porque isso tem dominado você. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Se você confiar a sua vida hoje ao Senhor, você vai ser liberto. Mas precisa tomar uma decisão. A sua decisão muda o seu destino. Se não tem, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma nova oportunidade. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos orar pelo Felipe. Felipe, saiba o Senhor que hoje, segundo a palavra de Deus,
é provocado uma festa no céu pela vida de um pecador que se arrepende. Pai, eu oro por esse jovem e te peço agora que o Senhor toque nele, Jesus. Toca nesse jovem agora, Senhor, limpando todo o seu passado, toda a sua história, Deus, e dando a ele uma novidade de vida. Que o teu Santo Espírito venha morar nesse coração agora, fazendo dele filho de Deus, diz a tua palavra. A tua palavra diz que com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Ele tomou a decisão de vir à frente diante desse público que aqui está, para entregar a vida dele ao Senhor. Eu te peço agora, Espírito Santo, venha fazer morada na vida do Felipe. Toca nele, Jesus. Toca na vida deste jovem, limpando todos os seus pensamentos e dando a ele uma novidade de vida. Eu não estou pedindo, Senhor, uma amnésia, mas estou pedindo cura da sua mente, cura da sua alma, cura do seu coração. E levanta-o com a sua mão, Jesus, e fortalece-o em ti, para que essa igreja veja com seus próprios olhos que quando alguém confessa Jesus como o Senhor muda a história dele. Toca nele agora, Pai. Dê a ele a paz, dê a ele a segurança. Eu oro e o abençoo no nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te aceito eu te aceito como o único Senhor como único Senhor e Salvador e Salvador da minha vida. da minha vida. Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome Deus te abençoe. Deus te abençoe. Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome e escreve o meu nome no livro. no livro da vida. Diga: eu rejeito Eu rejeito todos os outros deuses os outros deuses para te receber para te receber como meu Senhor como meu Senhor e meu Salvador. e o meu Salvador. Espírito que vive agora haja liberdade para o Espírito Santo. Senhor te abençoe e te guarde e a paz. Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Felipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Diego, vem cá, depois de abraçar ele aí. Não há nada melhor. Canta essa. A banda também ou só eu? Vem, banda, vem, banda. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Declare, diga: tua presença declare: eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Você pode erguer as suas mãos como uma pessoa livre e dizer: Santo, Santo, vem, vem, vem inundar, encher. É o meu maior sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós desejamos, Senhor.
há nada, cante, não há nada melhor, Nada se a que compara. se compara a esperança viva. Vamos dizer, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Então erga suas mãos, busque ao Senhor, cante. Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o meu maior desejo dos nossos corações, sermos inundados por tua glória. Se alguém pedisse você para fazer uma coisa muito difícil, mas essa coisa fosse mudar a sua vida para sempre, para melhor, eu acredito que você faria. Mas hoje eu fiz um apelo que aparentemente é fácil demais e por isso você não aceita. Mas naquele dia ele dirá a alguns: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa será uma palavra mais triste que alguém possa ouvir na sua história, na sua vida. Pastor, se é tão fácil assim, por que é fácil? Porque a decisão que você toma de receber Jesus permite a Ele intervir e mudar a sua história. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, por amor que eu tenho a vocês, aos que aqui estão e alguns que tiveram dificuldade de tomar a decisão hoje, para que essa palavra entre no seu coração. Você vai dizer comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como Senhor como Senhor e Salvador e Salvador da minha vida. da minha vida. Eu rejeito os outros deuses Eu rejeito os outros deuses e te recebo e te recebo como Senhor como Senhor e o Salvador e o Salvador da minha vida. da minha vida. Diga assim: a partir de agora A partir de agora, eu estou autorizando eu estou autorizando que o Senhor venha que o Senhor venha fazer morada no meu coração. no meu coração. E eu sei Eu sei que se o Senhor vier que se o Senhor vier e fizer morada no meu coração, a minha vida será mudada. Feche os seus olhos, Pai, no nome de Jesus eu oro pela vida desses que fizeram essa oração de confissão. Quando eu estava em casa, que o Senhor me deu essa mensagem, eu sei que muitas pessoas aqui foram alcançadas por ela. Quando o Senhor falou com Cornélio: mande alguém lá buscar Pedro e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Talvez para ele foi muito difícil, sendo ele um centurião da corte italiana, um dos grandes daquela época. Mas ele disse: eu tenho uma opção de apenas ser mais um, ou de ser alguém mudado pelo poder desse Jesus. E ele, ouvindo a sua palavra, a ordem do anjo, ele mandou buscar Pedro, que orou por ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele deixou de ser religioso e passou a ser feito filho de Deus. Esses que estão aqui, eu te peço, Espírito Santo,
que essa palavra ministrada hoje ecoe aos corações dessa igreja, Amém. para que todos esses que aqui estão, se existe algum que não tem ainda essa convicção, essa certeza, que isso seja transformado em convicção e certeza de salvação, que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, é o que controla a nossa vida, é o Senhor dessa igreja. E eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória de quem? É nossa! A vitória de quem? É nossa! Pelo sangue De Jesus! Abrace alguém, vão em paz, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.